Antes de explicar por que a sua criança autista tem dificuldade para aprender a andar de bicicleta, eu preciso te explicar qual a alteração que ocorre no cérebro dessa criança para que ela tenha essa dificuldade em aprender a andar de bicicleta. Oi, eu sou a Keila, bem-vinda de volta ao meu canal, é muito bom ter você aqui mais uma vez. Então, deixa eu te explicar essas alterações. Para que a gente soubesse dessas alterações que existem, foram feitas pesquisas por meio de estudos utilizando imagem cerebral e funcional. Foi possível entender melhor os circuitos e estruturas cerebrais envolvidas nesse transtorno do espectro autista, autismo. Também é importante eu falar que essas alterações nem sempre estão 100% todas ao mesmo tempo, não costumam aparecer todas juntas. Há 4 lóbulos no cérebro, que são frontal, occipital, temporal e parietal. E segundo estudos, os lobos temporal e frontal são os mais afetados no autismo. O lobo frontal caracteriza-se por apresentar áreas de extrema importância funcional. E essa área frontal também está relacionado ao controle do comportamento social e das emoções. E o lobo temporal está relacionado a processos como a linguagem e memória. Nesse vídeo eu vou me ater especificamente ao lobo frontal, que tem a ver aí com essa questão de dificuldade que a criança tem para aprender a andar de bicicleta e outras questões também. Especificamente ao córtex motor que está nessa área frontal. Então, o que é o córtex motor? É a região do córtex cerebral que é responsável pelo planejamento, controle e execução de atividades motoras voluntárias, ou seja, aquelas que eu vou fazer voluntariamente. Esticar um braço para pegar alguma coisa, chutar, andar de bicicleta, voluntário, isso é voluntário, que eu tenho a intenção de fazer. Então, o sistema motor é o grande responsável por fazermos diversos e variados movimentos. É a partir dali que vai desencadear até chegar ao ato motor, o fazer. Por exemplo, andar de bike. O córtex motor, ele organiza e executa os movimentos que pensamos, porque sai lá do cérebro essa informação até vir pelas vias, pelos caminhozinhos e chegar ali na musculatura para que esse movimento ocorra. Por exemplo, chutar uma bola. Então saiu lá do córtex motor essa informação e foi vindo aí, vamos dizer assim, por vias, por ruas, essa informação e foi indo até na musculatura que precisa ser acionada para que o chute na bola ocorra. Então primeiro teve um pensamento, teve uma vontade de se fazer. Bora terminar de entender então aí esse córtex motor. O córtex motor basicamente é dividido em 4 áreas. Área 1, córtex ou área motor primária. Área 2, área pré-motora. Área 3, área motora suplementar. E áreas especiais do córtex motor, que é essa área de Broca, bem pequenininha aí, que a gente pode ver, é onde ocorre a formação da palavra falada e a área para habilidades manuais. Bora parar aí um pouquinho. Para você que viu o meu vídeo, quando eu falei sobre o cerebelo, que lá no cerebelo a gente tem uma parte pequenininha, verme cerebelar, que também tem a ver com essa questão de fala, da questão de motricidade oral. Aqui no córtex motor a gente tem essa área de Broca ou de Broca. A fala aí depende do autor. Então vocês percebem que de novo a gente tem uma outra areazinha no cérebro responsável por essa questão aí de linguagem, de fala, que está junto de uma grande área que é a área motora, de planejamento motor, aí como agora o córtex motor. Viram aí que, de novo, a parte motora vai impactar mais uma vez neurologicamente no desenvolvimento da fala em crianças que têm distúrbios de fala, atraso na fala. Ó, mais uma vez aí a importância da área motora para as terapias das nossas crianças, inclusive aquelas que tiverem com atraso na fala. Mais uma vez a ciência trazendo aí a importância da área motora. Então, entendido aí essa parte, agora bora entender o impacto da alteração do córtex motor em crianças autistas. Quando esse córtex motor estar alterado nas crianças autistas, o que vai aparecer no seu desenvolvimento? Vai trazer alguma dificuldade ou não para o desenvolvimento motor dessa criança? Vai sim trazer prejuízos para o desenvolvimento da criança e um dos principais
é o planejamento motor. Porque ali esse córtex, ele faz essa função aí de planejar todos os nossos movimentos antes de nós fazermos. Existem conversas entre as partes, vamos colocar assim para ficar mais fácil de entendimento, e elas vão se conversando entre as partes e vai chegar aí lá no resultado final, que é o ato motor. Por exemplo, aqui para eu abrir e fechar a mão, eu precisei que o córtex motor mandasse essa informação ali para o meu músculo fazer isso. Então, tudo que tem a ver com movimento precisa dessa área. Então, a criança que tem essa área alterada, ela vai ter prejuízos no seu planejamento motor. E como que é isso de se planejar e organizar? Primeiro, para que o meu cérebro planeje o que eu vou fazer, primeiro eu vou fazer uma análise do movimento. Vamos aí pegar o exemplo que eu dei da bola. Então eu quero chutar essa bola. Antes o meu cérebro vai analisar aquele ambiente em que eu estou. Vai olhar para aquele chão, se é irregular, se não é. Vai olhar para aquela bola, o tamanho dela, a textura dela. Ele vai analisar tudo isso por meio da visão e ele vai começar a se planejar e mandar as informações para que então ele ative a musculatura que precisa fazer o movimento, que precisa fazer a ação para que esse chute na bola ocorra. E isso, milésimos, segundos, que tudo isso ocorre. E tudo isso o cérebro vai fazendo, analisando, planejando, de forma que seja seguro para essa criança. Porque o cérebro está muito preocupado com a segurança desse corpo, porque esse corpo precisa proteger esse cérebro. Então ele vai pensar todo esse trajeto para que ocorra de uma forma segura para esse corpo. Na criança autista, essa organização e todo esse planejamento vai ser extremamente difícil para ela. Sabe lá no início da nossa vida, quando a gente é pequenininho, vamos colocar aí até 2 anos, vocês já viram como que é difícil para uma criança de até 2 anos fazer um simples, para nós, simples, chute na bola? Para ela não é assim simples, como para nós também não foi. Porque agora o meu cérebro já, quando eu aprendi, o meu cérebro guardou aquela informação motora. Então ficou guardado lá nas suas caixinhas e quando eu tiver que fazer de novo, ele já tem aquela caixinha lá de chutar a bola. Então ele abre aquela caixinha, pega aquela informação motora, traz como se fosse, sei lá, um pendrivezinho. Não dá para falar disquete, né? Se eu falar disquete eu vou revelar a minha idade. Um pendrive e conecta, ó, é assim que você precisa fazer. Tcharam! Faz. Mas para isso, a criança precisou fazer, ela precisou treinar. E no cérebro da criança autista, como ela tem alteração nessa partezinha aí que coloca o pendrive para fazer tudo isso, ela tem dificuldade. Então, não dá para ela fazer isso, essa organização, esse planejamento. Não é que ela não pode, é que vai ser mais lento, vai ser com mais dificuldade, vai precisar de mais suporte, porque ela vai ter muita dificuldade. Mas ela vai conseguir, só que ela vai precisar de suporte para isso e de estimulação para que isso ocorra. Quando falamos sobre déficit no comportamento, no planejamento motor, isso quer dizer, como eu já enfatizei até agora, que as crianças TEA, os indivíduos TEA vão ter dificuldade em planejar e executar movimentos complexos. Então, o exemplo da bicicleta, para nós que já aprendemos, é fácil. Então, muitas vezes a gente vai pensar assim, nossa, mas é frescura, hein? É frescura que você não consegue fazer isso. Não pode, gente, porque ó, é assim, ó, é só montar e pronto, já foi. Não é frescura, é uma dificuldade, porque tudo começou lá no cérebro, porque essa criança tem uma alteração no seu córtex motor que atrapalha ela a se planejar e executar esse movimento. Então, eu estou enfatizando muito isso para vocês entenderem que não é frescura, não é porque a criança não quer fazer, não é preguiça, não é manha, é uma real dificuldade que existe por conta de uma alteração no cérebro dessa criança. E isso também pode afetar habilidades motoras finas, como por exemplo amarrar o sapato, e também habilidades motoras grossas, como por exemplo jogar a bola e andar de bicicleta. E além de tudo, esse déficit no planejamento motor vai ter um impacto em atividades
do dia a dia, do cotidiano dessa criança. Então ela pode apresentar dificuldades também de se vestir, de comer sozinha, de fazer uma tarefa de casa sozinha. Então atividades que também, ao nosso ver, são fáceis de se fazer, fácil porque a gente já tem esse armazenamento motor lá no nosso cérebro. E essa criança ainda não tem, ela tem essa dificuldade. Vamos pensar que é um entravezinho aí que está dificultando e atrapalhando com que ela consiga. Então ela precisa de mais suporte para que ela consiga fazer. E o que a gente pode fazer para melhorar esse planejamento motor na criança autista? Primeiro, é de suma importância que você tenha um profissional de educação física ou um psicomotricista no rol das terapias da sua criança. Já deu para entender o quão que impacta essa terapia de intervenção motora na vida da sua criança, né? Inclusive, como você viu lá na questão neurológica, vai até influenciar lá em atrasos de fala, em déficits na fala. E segundo, você pode ajudar a sua criança, inclusive em casa, porque a terapia, ela precisa continuar em casa também. E tem algumas coisas que você também pode fazer para ajudar essa criança. Vou dar 3 etapinhas que você pode fazer aí com a sua criança. Número 1, faz o passo a passo, desmembra essa atividade. Bora colocar lá então o exemplo do andar de bicicleta, que foi o que te chamou a atenção nesse conteúdo aqui, né? Então, como que você vai ensinar aí para essa criança a bicicleta? A primeira questão que pega aí é o equilíbrio na bike. Então, o legal é que a criança não tenha bicicleta com rodinhas. O legal é que a criança tenha esse tipo de bicicleta aqui, que é a bicicleta do equilíbrio. Ela não tem nenhum pedal. Então, a gente precisa fazer com que essa criança ande muito com isso, que domine demais esse equilíbrio. Então, leva ela para andar com essa bicicletinha aí, para trabalhar bem esse equilíbrio em diferentes texturas, em diferentes lugares, que tenha locais para ela virar para lá e para cá, não somente lugares retos e amplos. Claro que no início é legal, se essa criança vai ter muita dificuldade, começar com um lugar bem amplo, então um lugar que é bem aberto, e conforme essa criança vai melhorando e dominando esse equilíbrio, aí a gente vai levando ela para ir em texturas diferentes, em ambientes que tem coisas para ela poder desviar, mas o legal é começar aqui pensando na parte do equilíbrio. E é isso daí, ó, o passo a passo, desmembrar a atividade. Porque lá para andar de bicicleta, eu preciso ter equilíbrio, eu preciso ter coordenação motora grossa, eu preciso ter coordenação visomotora, eu preciso ter noção espacial, porque eu não vou mexer o guidão ali para lá e para cá. Então eu tenho que ter noção disso, que eu tenho que ter ali a questão do equilíbrio cíclico, né? Porque eu tô ali pedalando e ao mesmo tempo tendo que manter essa bicicleta em 2 rodas, né? Seguindo sem tombar para lá e para cá. É muita informação que tem. Então desmembra toda essa informação que tem em aprender a andar de bike para passos iniciais. Então vai primeiro uma coisa, depois outra. Isso que é o passo a passo, é fazer um pouquinho de cada. E o início é primeiro enfatizar bem e dar muitas possibilidades para testar o equilíbrio dessa criança. Ela precisa andar bastante com essa bicicletinha e dominar bastante esse equilíbrio. 2. Tarefas que se opõem. Nessa questão, você vai ensinar esse cérebro a analisar 2 atividades opostas, 2 atividades diferentes. Um exemplo simples, brincar de amarelinha. Abre e fecha a perna. Quando tem 2 bambolês, abre, quando tem 1, fecha. Abre, fecha. São 2 atividades opostas, abrir e fechar. Então você pode trazer isso para a questão da bike também. 2 informações opostas. Por exemplo, conduzir a bicicletinha ali no guidão, virando. Então essa bicicleta do equilíbrio, você pode colocar alguns cones e a criança, ó, tem que se opor ali e ao mesmo tempo o movimento que os pezinhos estão fazendo é diferente do que essa mão está fazendo, virando ali e o pé no chão empurrando para se equilibrar, pensando sem o pedal. Entendeu aí a diferença em atividades que se opõem? E 3, maior número de repetições. A criança que tem dificuldade nessa questão de planejamento motor, ela precisa fazer muitas vezes, até que isso se torne uma informação motora e fique gravadinho lá e automaticamente vai esse movimento assim, como para nós depois que a gente aprende a ficar automático. Você faz que você nem percebe mais. Então, a criança precisa ter muitas oportunidades de repetição.
muita repetição. Eu espero que esse conteúdo tenha sido esclarecedor para vocês, que vocês tenham aprendido mais uma questão aí neurológica que afeta nas questões motoras das nossas crianças por terem alteração. Se você curtiu esse conteúdo, se foi bom para você, deixe seu like para mim. E se você quer saber mais conteúdos como esse, se inscreve no meu canal para receber mais conteúdos como este. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal.